Oi, pessoal. É a nossa aula 19 e eu chamei ela de Retrospectiva 2023.1. Por quê? Porque eu gostaria de fazer uma retrospectiva com vocês. Eh, Foi uma experiência muito diferente para mim, acredito que para vocês também, principalmente por terem que ver, né, esse tipo de concepção e imaginarem ele na prática de vocês no dia a dia, e eu como docente tentando imaginar como que isso aqui poderia contribuir com vocês, pensando e também nossas avaliações que já tivemos, pensando, né, nos fóruns que vocês participaram, que, eu não tenho outra palavra para dizer a não ser que, foi uma surpresa. Eu fiquei realmente surpresa, dos outros disciplinas que eu participei, os fóruns nunca foram tão, agitados e levantadas questões tão problemáticas e sensíveis como vocês estão conseguindo fazer. Eu tenho certeza que a gente tivesse em outra situação, que não fosse um curso de bombeiros ou que a gente estivesse na academia com uma turma específica, né, a gente conseguiria fazer produções brilhantes, porque vocês escrevem muito bem, vocês também têm uma percepção, né, de mundo, uma inquietação humana que é muito boa de ler, vocês escrevem muito bem, e eu me sinto, muito honrada de fazer parte dessa disciplina, né, e desse curso de formação de vocês. Para começar, eh, aqui a nossa aula 2 a gente falou os conceitos norteadores na primeira aulinha, eu só me apresentei e apresentei a disciplina, né, falei por que que a gente tinha por que que a gente tinha que estudar política das relações étnico-raciais, né. Aí a gente falou brevemente, né, sobre os conceitos, sobre a importância da gente seguir os conceitos, como que a gente tem que usar a ciência ao nosso favor, como a gente tem que usar a lógica contra algo ilógico, porque a gente descobriu cientificamente que o racismo ele não tem lógica, ele não tem fundamentação científica, toda a sua fundamentação ela foi pseudocientífica, ela já caiu por terra, nós investigamos isso através, né, de conceitos filosóficos, a gente também, eh como que diz? Foi minucioso na nossa análise do próprio nome da nossa disciplina, a gente cortou pedacinho por pedacinho, né, política, relações étnico-raciais, o que é o afro-brasileiro, o que é o indígena e o que é isso tudo, que vocês têm que sair daqui com isso na ponta da língua. É um conjunto de normas e princípios que visam proteger grupos étnico-raciais que sofrem a exclusão, a discriminação e a desigualdade. Aula 3 foi aquela aula que tiveram, que os slides eram bem específicos, né, com eh, o significado, melhor dizendo, a tradução de cada palavra, né, de como a gente muitas vezes reproduz algo sem fazer ideia de onde vem. E isso já é por si só problemático. Imagina que você já está fazendo isso não necessariamente para ofender alguém, mas você está reproduzindo uma coisa sem saber de onde que vem, você está sendo só o quê? Só um fio de cobre das coisas? Você é só um condutor que vai seguindo nas coisas? Ou você é um protagonista? Então, para você ser um protagonista e vocês atuarem, né, como agentes públicos, agentes políticos, né, no combate, como justiceiros sociais que vocês também precisam ter um vocabulário adequado, porque adequar o vocabulário também é uma forma de combater o preconceito racial. Isso é importante para vocês mesmos, né, nos seus familiares, amigos, no seu trabalho, no atendimento, né, com a sociedade. Nós vimos também na aula 4 sobre essa construção de nova imagem de Brasil que estavam querendo a todo custo que fosse criada, né, que fosse apagada, silenciada, esse passado negro e indígena. E lembro que a ideia, na verdade, era colocar só os imigrantes europeus como os construtores do país. Então ainda teve que ter uma ideia, que vocês lembram que foi uma branca, né, que foi a Neuza Moraes, que teve a ideia de colocar também o negro indígena. Porque se fosse para parar para pensar, era só esses aqui que iam estar carregando a pilastra, né. Mas enfim, discutimos bastante sobre como, foi necessário se criar, né, se artificializar uma história. A gente falou do contexto, né, regional daqui do Brasil, como é que estava para ter esse tipo de pensamento, né, para que queriam buscar uma nova identidade, por que não aceitava a identidade que era, né, que era uma nossa
identidade diversa e que foi explorada e que precisava passar por recuperações, né? A gente falou um pouco sobre aquele processo seletivo para escolher, para aquele concurso para definir a nova imagem de país, que quem ganhou foi aquele biólogo alemão, que ele falava que o Brasil ele é formado por um escaldante não, por um frondoso e manso rio português, com 2 confluentes, um negro e um indígena, que lá na frente se encontram pacificamente. É uma coisa muito bonita de se ver. E aí tiveram outros autores, né, como a gente falou também do Gilberto Freire, que eles tentaram romantizar, pacificar esse passado, que não é à toa que queriam esconder. Isso não por causa das relações deles próprios ou porque eles botavam a mão na consciência quando eles iam deitar e falavam assim, nossa, caramba, escravizei pessoas hoje. Não, é meramente relações comerciais. Se não fosse para agradar, né, para relações de comércio, eles não estavam nem aí, tá? Então, eles não queriam se relacionar com um país que fosse tão miserável. A resposta é essa. Então, eles falam assim, não, vamos mostrar para que a gente não é tão miserável assim. Vamos criar um concurso. Essa foi a ideia do concurso. Mas aí vem o Abdias Nascimento, que ele cala a boca de todo mundo e fala o seguinte, sem a escravidão, que queriam negar a todo custo, a estrutura econômica brasileira não teria nem existido. O escravo foi a espinha dorsal da nova economia, escravo negro e indígena. Ele fazia crescer a riqueza do país, mas pagava com seu suor e sangue a apropriação de tudo pela aristocracia branca. Então, se fosse para ter um rio, nessa metáfora daquele biólogo alemão, seria, na verdade, um rio de suor e sangue. Na quinta aula, a gente falou sobre... A gente juntou, né, um pouco da quarta aula sobre essa ideia de harmonia entre as raças que eles queriam criar, e a gente veio com... Vocês querem criar isso? Então vamos falar o que é de verdade. Que é a formação do povo brasileiro e o surgimento dessa miscigenação, falamos da nossa composição étnica, que é principalmente pelos povos originários, né, daqui, toda a diversidade que já habitava aqui, africanos que foram sequestrados, angolanos, moçambiquenhos, nigerianos, os europeus em 2 momentos da nossa vida brasileira. Como colonizadores, os portugueses, e em segundo momento, né, já no momento mais Segunda Guerra, seriam os franceses, ingleses, holandeses. Tem mais gente importante que eu não botei aqui, alemães, também tem árabes, japoneses, tem o lugar que mais tem japonês fora do Japão é em São Paulo, por exemplo. Na aula 6, foi o início da nossa discussão sobre desigualdade racial. Foram 3 aulas de desigualdade racial. Nessa primeira aula, a gente falou sobre fez uma visão panorâmica, né, do que já se via se entendendo sobre discriminação, né, porque até então não tinha discriminação. Então, a gente fez uma investigação desde o período colonial, um pente fino, de quando começou a se ver negros e indígenas como gente, aí vi lá a independência, gente, o Brasil quer independência, mas nada. Aí teve a própria abolição da escravidão, também não resolveu nada. Aí vem redemocratização, nada. Botou na Constituição Federal, também nada. Tá lá no papel, é efetivo? Ainda não, porque foi o que eu falei nas primeiras aulas. Enquanto tiver um desempregado, enquanto tiver um passando fome, não deveria parar de ter política para resolver esse problema. Aula 7. Ela foi sobre desigualdade racial daquele formato bem... Foi assim, um fio assim, de seda na nossa aula, que amarrou a questão da desigualdade racial, que é uma origem antes da origem, que é sobre a necessidade de controle, a necessidade de não haver diversidade, de não aceitar a diversidade. Isso começando pelas próprias famílias ali da realeza, não querendo casar com outras famílias que eram da realeza também. Imagine em outras situações. Eles preferiam, nós somos um mundo, fazemos parte de uma humanidade que preferimos praticar incesto do que se relacionar com o diverso. Isso por questões meramente políticas.
Então, falamos do controle do poder, falamos até da doença que foi gerada por esse controle de poder incestuoso que eles estavam querendo fazer, né, que era a doença da realeza, a doença do sangue azul que eles trouxeram até os dias atuais, essa obsessão deles. E na nossa 8ª aula, a gente finalizou o tema da desigualdade racial, a gente foi bem mais na ferida atual, a gente falou de marginalização, de como ela é um resultado dos processos sociais, políticos e econômicos que conduzem os indivíduos para condições de exclusão, ou seja, a abolição da escravidão ela naturalmente conduz os indivíduos para a condição de exclusão, porque se não houve nenhuma ação afirmativa de preservação ou de ressocialização dessas pessoas, elas vão ser conduzidas para algum lugar, né? Elas vão escapar pelos dedos, vai acontecer alguma coisa. Ou seja, os impedem de fazer parte de determinados grupos e ter acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia. A gente falou, repetindo, né, como a abolição ela fez uma reação em cadeia que gera a marginalização, e a marginalização é alimentada pelo racismo, e como o racismo ele é um gerador de desigualdade racial e, porventura, social. A gente também falou sobre as diferenças, né, de sofrimento dos ancestrais e dos descendentes, né, da população. Eu trouxe aqui especialmente negra, que antes era um sofrimento gerado que eles tinham a vida privada, tinham o controle sobre a vida deles por lei, né? Eles eram donos deles, né? Então, eles eram obrigados a passar por aquelas penalizações e tal. Aí agora, no nosso Estado democrático de direito, a gente é livre, mas como assim a gente é livre, mas a gente também tem privações na nossa vida, né? A gente discutiu lá na aula 8. Na aula 9 e 10, a gente fez se nas outras aulas a gente falou, né, bastante sobre as políticas, a história das políticas étnico-raciais, agora a gente falou dos direitos étnico-raciais. E por que eu estou falando isso tudo? Porque dependendo da primeira avaliação, da segunda avaliação e da sua avaliação de desempenho, se você não alcançou a média, contando com sua frequência, vocês, infelizmente, vão ser encaminhados para o exame final. Então, essa recapitulação não é à toa. Então, vamos lá. A aula 9 e 10, ela foi voltada para a história, né, dos direitos especificamente. Na aula 1, a gente trouxe exemplos desde a Grécia Antiga, a Idade Média, de como se desenvolveu os direitos, né, de fato, étnico-raciais, enquanto na Grécia Antiga as pessoas que eram escravizadas era um processo completamente natural, que não tinham que passar por legislação nenhuma, e as pessoas também nem tinham um tratamento diferente, não tinha discriminação racial lá, quando a pessoa se tornava escrava, né? Até então, quando ele era um estrangeiro, né, um prisioneiro de guerra, tudo bem. Aí na Mesopotâmia, não, aí já tinha uma lei escrita, uma lei talhada lá na pedra, que é o Código de Hammurabi, que ele também tem suas remanescências até os dias atuais nos códigos penais. E aí, na Idade Média? Na Idade Média, estava rolando já um movimento não só de expansão marítima, mas de expansão da mente. A galera já estava lá no Iluminismo, no Renascimento, já pensando, gente, existimos, porque fazemos isso com o outro não tem direito, começou a entender que todo mundo é ser humano. Mas antes disso, já estava rolando a exploração, que, na verdade, precisou rolar todo esse massacre e violência para as pessoas chegarem na conclusão, nossa, somos todos seres pensantes iguais e mereceríamos, né, o mesmo direito se não fosse todo esse histórico. Aí na aula 10 eu trouxe o infográfico para vocês, falando sobre uma história, né, dos direitos étnico-raciais, que foi bem interessante. Na aula 13 a gente falou sobre a violência silenciosa que o racismo promove. É bem claro, né? Eu fui bem clara com vocês que eu não ia falar de agressões, de fato, mas de violências silenciosas, né? Falei do tipo de racismo, racismo estrutural, racismo institucional, racismo individual, racismo recreativo, racismo ecológico, racismo... Não, ambiental também é a mesma coisa. E o mais importante,
conceituamos o racismo. O racismo, ele é uma discriminação sistemática. E o racismo, ele é diferente do preconceito e ele é diferente da discriminação racial. Por quê? Enquanto o preconceito, ele é ali o julgamento que ele é superficial, estereotipado, aquela parada de ficar reproduzindo as coisas, né? A discriminação é a ação com base nesse pensamento superficial. No momento que essa discriminação, com base nesse preconceito, ela é sistemática, se nasce o racismo, né? O racismo é um mecanismo constante e persistente da discriminação. Falamos também sobre as políticas públicas e como elas são importantes para as relações étnico-raciais precisamente brasileiras, né? E como é um direito assegurado na Constituição. Então, assim, como que a política pública é um direito assegurado na Constituição e como que é tão difícil conquistar? Como que é tão difícil chegar lá, né? Para se conquistar essas políticas públicas voltadas para essas pessoas que realmente precisam. Falamos na aula 15 dos direitos indígenas e quilombolas, né? Trouxemos aqui para o Tocantins, desde o século XVIII até o final do século XX, como que foi o desenvolvimento desses aldeamentos, né? Na aula 16, a gente botou o dedo na ferida, botou o dedo na consciência, falamos sobre a resistência que é valorizar a nossa cultura afro-brasileira e indígena, sobre como deveria ser um direito assegurado, né? E como a nossa identificação ela é completamente distorcida, né, de quem somos. Nós achamos que fomos uma colônia de povoamento dos portugueses, mas não fomos uma colônia de exploração e de como não deveríamos valorizar essa exploração, mas evoluir e chegar na consciência, né, de que a consciência racial ela é um patamar diferente de qualquer vivência cotidiana do racismo, é um patamar político que deixa consciente do movimento social individual e que combate o racismo. E se você não quer desenvolver sua consciência racial, você está alimentando os privilégios da etnia branca, você está preferindo, né, essa imposição cultural. A aula 17 nós tivemos... continuando aqui. Falamos sobre consciência racial, que ela é um processo de descolonização, de como a gente tem que ter uma recusa, né, essa recusa interior que nós temos de nos sentirmos inferiores e que não deveríamos depender apenas das decisões políticas que viessem de cima para baixo, mas que a gente que está aqui embaixo movimente para que os de cima caiam. E isso se configura nos movimentos sociais, né? E a consciência racial, ela se resume na frase da filósofa estadunidense Angela Davis, que diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Existe uma frase que se popularizou depois da Segunda Guerra Mundial, que diz o seguinte: se eu estou no restaurante sentada com 4 pessoas e chega um nazista e senta na mesa, se os 5 permanecerem sentados, todos são nazistas. E na aula 17, nós tivemos uma aula ali de uma forma bem ampla, com o professor Alcides, né? Ele pôde trazer para a gente essa oportunidade de entender melhor como que os processos culturais eles são formados e de que modo ele trouxe as definições, né, e as trajetórias também da cultura de um jeito assim mais conceitual, né? E aí vocês juntam tudo que a gente já foi explanado aqui numa visão anti-racista, né? Quando fala de fotografia, você tem que pensar, e como poderia tal jeito? E quando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vocês lembram daquela imagem que era chamada de os açoites? Não lembro. Que era a imagem de um homem açoitado. Aquela imagem, eu encontrei ela numa exposição de fotografias antigas, que eram em preto e branco e que passaram pelo processo de colorização. E por que eu quero trazer esse exemplo para vocês? Porque tudo que a gente vê, a gente pode pensar com uma perspectiva racial.
Se vocês pesquisarem por fotografias dos anos 1800, se vocês, forem observar a diferença de como as poses da população de etnia branca e como que eram retratadas as fotografias da população negra e indígena, aí sim você está tendo um exercício de consciência racial. Então, para você ter assistido a aula do professor, Alcides, assistido por assistir, achando que ele foi só um programa de televisão, não trouxe para alguma, percepção, algo que te incomodasse, que não te trouxe uma provocação, que relacionasse a disciplina, né, de relações étnico-raciais brasileiras, você não desenvolveu sua consciência racial. E, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês uma frase que minha professora, Adriana Vidotti, na faculdade, falou para mim, que a história seja para você um instrumento de luta e de prazer, que vocês se sintam satisfeitos em se posicionar contra a discriminação racial e, principalmente, em valorizar a nossa cultura. Eu desejo a todos vocês um futuro brilhante e de sucesso. Foi uma honra para mim estar com vocês, mas eu fico por aqui. Nos vemos mais à frente, em outra oportunidade da vida. E realmente foi uma honra poder fazer parte disso tudo, né? Desse curso de formação, nessa composição estadual. E com toda a equipe de gravação aqui também, a coordenadoria do curso. E fica o meu grande abraço para vocês e